Muito bem, vamos agora à próxima aula. Aqui a gente vai ver o funcionamento do diodo no circuito corrente contínua, sem maiores detalhes, sem exatamente os dados de funcionamento de fato do diodo, por que ele faz se comportar dessa forma. Primeiro, só um primeiro contato com o diodo e como é que ele basicamente ele funciona em corrente contínua, para a gente poder ter uma ideia rápida apenas. Como eu disse, depois nós vamos entrar nos detalhes de como é que o diodo funciona de fato, por que ele funciona assim, por que ele não funciona assim, se tem como ele funcionar de outro jeito ou não, tá bom? Vamos lá então. Aqui é o mais VCC, ou seja, nós temos uma tensão, né? Uma tensão de 12 volts. Aqui nós temos então o positivo, está marcado aqui, né? Aqui temos o positivo e aqui o negativo. Tem aqui uma bateria ligada aqui, o positivo da bateria está aqui e o negativo da bateria está ligado aqui. Aqui é o positivo da bateria e o negativo da bateria está usado aqui, com 12 volts. E isso tudo aqui está interligado com o negativo. E isso aqui está tudo interligado desse lado e aqui tem o positivo aqui em cima alimentando tudo, ok? O diodo, esse lado do diodo aqui, ó, esse lado do diodo e tem esse outro lado do diodo. Esse lado do diodo chama-se anodo, ele é positivo. E esse outro lado do diodo é catodo, e ele é negativo. Nós vamos ter uma aula e vocês vão entender que esse negócio de positivo e negativo é só uma questão de referência. E você vai entender por que esse lado do diodo é positivo e por que esse lado do diodo é negativo. E você vai ver, você vai aprender que esse lance de positivo e negativo, na verdade, é só uma nomenclatura, é só uma referência que a gente dá. Que, na verdade, esse lado do diodo também ele pode ser positivo ou negativo, se comparado a um outro ponto do circuito. Mas, por enquanto, só um primeiro contato, por enquanto tá bom. Tá? Então, esse lado aqui do diodo chamado anodo é o positivo, está ligado no positivo. E esse outro lado do diodo é o negativo, que está ligado lá embaixo no negativo, por intermédio dos resistores. Tá? Vamos considerar, por enquanto, todos os resistores como sendo iguais, ou seja, como ele tendo o mesmo valor. Depois também vocês vão entender o que é valor, é o valor ôhmico, tá? Essa praticamente vai ser, tem essa aula e mais uma outra aula só, que a gente vai ficar só por cima das coisas, e a partir sem ser a próxima aula outra, aí nós vamos praticamente, vamos dizer assim, aula 1 mesmo, de explicação de como é que funcionam as coisas. Vamos partir do princípio o que é corrente elétrica, por que é corrente elétrica, o que é fluxo de elétrons, o que é positivo, o que é negativo, se tem mesmo esse negócio de positivo e negativo, se é ou não é, tá bom? Então vamos lá. Então esse diodo aqui está ligado ao positivo aqui no positivo, o negativo dele está ligado lá no negativo embaixo, por intermédio desses resistores aqui. Todos os resistores são iguais, tá? E todos os diodos também são iguais. Vamos colocar as polarizações de todos os diodos no circuito? Vamos. Esse aqui é o anodo do diodo, tá? Então aqui é positivo. Esse lado aqui é o anodo do diodo? Então esse lado dele também aqui é positivo. Esse outro diodo aqui, esse lado dele é anodo? Então esse aqui também desse lado é positivo. Esse lado desse diodo é positivo. Esse lado desse diodo é positivo também. Beleza? Muito bem. E esse lado desse diodo também é positivo, é o anodo também, ó. Ok? Então, lado positivo, colocamos as polarizações do diodo. Então, a gente sabe que dessa parte de cima do diodo está ligado na parte positiva do circuito, vamos dizer assim. Todos os resistores são iguais, todos os resistores são iguais. Como nós vimos lá na primeira e segunda aula, olha que interessante. Se a gente tem 12 volts aqui, e se todos os resistores são iguais, significa que a mesma quantidade de tensão que eu encontrar aqui em cima desse resistor, eu vou encontrar a mesma quantidade de tensão em cima desse resistor. Por quê? Porque eles estão ligados aqui nessa forma em série. Então, essa tensão que está aqui, parte dessa tensão vai ficar aqui em cima desse diodo. Uma outra parte da tensão vai ficar em cima desse resistor e uma outra parte da tensão vai ficar em cima desse resistor. Ok? Vamos entender só essa parte aqui por enquanto. Detalhe, toda vez que você vê um diodo ligado com positivo no positivo e negativo no negativo, significa o seguinte, que sobre o diodo vai ficar uma tensão de 0,6 volts.
tá? Toda vez que tiver um diodo ligado, o positivo dele no positivo e o negativo no negativo, significa que o circuito vai funcionar e sobre ele vai ficar uma tensão de 0,6 volts. Então esse diodo aqui, sobre ele, aqui, desse ponto daqui para cá, se você pegar o multímetro e a ponta preta do voltímetro você colocar aqui, e a ponta vermelha você colocar aqui, e for medir tensão contínua, nesse ponto aqui você vai encontrar 0,6 volts. Beleza? Então aqui você tem 0,6 volts. Bom, se eu tenho 12 volts, parte da tensão daqui, da fonte, vai ficar aqui. Quanto que vai ficar aqui em cima do diodo? 0,6. Bom, se ficou 0,6 aqui, eu faço 12 menos 0,6 dá quanto? Dá 11,4. Significa que nesse ponto aqui, ó, nós vamos ter 11,4 volts. Então daqui para cá nós vamos ter 11,4 volts. Ok? Se nós vamos ter 11,4 volts daqui para cá, significa o seguinte, que parte dessa tensão de 11,4 vai ficar aqui e parte dessa tensão vai ficar aqui. Como ambos os resistores são iguais, então a metade dessa tensão vai ficar aqui e a outra metade vai ficar aqui. Beleza? 11,4. Quanto que é 11 dividido por 2? 11 dividido por 2 dá 5,5. E quanto que é 4 dividido por 2? 0,4 dividido por 2 é quanto? 0,2. Então 5,5 com mais 0,2 dá quanto? 5,7. Nós vamos ficar aqui em cima desse resistor com 5,7 volts e aqui em cima desse resistor com 5,7 volts também. Então 5,7 com mais 5,7 dá 11,4, com mais 0,6, 12 volts. Beleza? Muito bem. Sobre esse diodo aqui vai ficar com quanto? Sobre esse diodo aqui nós vamos ter quanto sobre ele? Nós vamos ter 0,6 volts. Não é isso? Isso. E daqui para cá nós temos quanto? Bom, nesse ponto aqui, como ele está ligado para cá, daqui para cá nós temos 11,4. Se temos 11,4 daqui para cá e temos 0,6 sobre o diodo, 11,4 menos 0,6 vai dar quanto? Nós vamos ficar aqui com quanto? Sobre o R3 nós vamos ficar com 10,8 volts. Então vamos ficar com 10,8 com mais 0,6 vai dar quanto? 11,4. 8 com 6, 14, né? Então olha lá. 10,8 com mais 0,6, 11,4 volts aqui, vai ficar 10,8 volts aqui e 0,6 volts aqui. Vamos pular esse diodo aqui, vamos para o próximo. Esse lado positivo aqui do diodo, ó, esse lado positivo está ligado no positivo, não tá? E esse aqui não está ligado nesse mesmo ponto aqui, é um fio aqui. Então aqui também nós temos quanto? Nós temos 11,4 volts. O positivo do diodo, que é o anodo, não está ligado lá? Tá. Então sobre esse diodo vai ficar com quantos volts? Vai ficar uma queda aqui nele de quanto? 0,6 volts. 0,6 volts em cima desse diodo. Com mais, aqui em cima desse diodo vai ficar com quanto? 0,6 volts também. 0,6 volts aqui, 0,6 volts aqui. Quanto que é 0,6 com mais 0,6? Dá 1,2. Então, se você for pegar a ponteira positiva do seu a ponteira negativa do seu voltímetro, você colocar aqui a ponteira negativa e a ponteira positiva você colocar aqui, daqui para cá você vai medir quanto? 0,6 com mais 0,6, você vai medir quanto? 1,2 volts daqui para cá. Bom, se nós temos 1,2 volts daqui para cá e daqui para cá nós temos 11,4, quanto que vai ficar 11,4 menos 1,2? 11,4 menos 1,2. 11 menos 1 dá 10. Não é isso? Isso. 4 menos 2 dá quanto? Dá 2? Dá 2. 10,2? 10,2 volts daqui para cá, com mais 0,2 daqui, dá 10,4. Com mais 1, 11,4. Então aqui nós vamos ficar com quanto? Sobre R5, 10,2 volts. 10,2 volts com mais 1,2 vai dar quanto? 11,4 volts.
Então aqui ficou com 11.4 volts, aqui em cima nós ficamos com 0.6, 0.6 e 10.4, 10.2 volts. Beleza? Muito bem. Vamos deixar isso aqui por último, esse diodo e esse resistor por último. Nesse caso aqui, qual a tensão que nós temos daqui para cá? 11.4 volts. Por quê? Porque esse ponto aqui está ligado aqui, ó. Então daqui para cá nós temos quanto? 11.4 volts. Ah, mas a chave está aberta. Não importa. Eu estou medindo desse ponto para esse ponto negativo. Se aqui é negativo e aqui é positivo, ponteira preta do voltímetro, ponteira positivo daqui vai dar 11.4 volts. Muito bem. A chave aqui está aberta, não está aberta? Está aberta. Quantos volts nós vamos ter daqui para cá? Se nós não tivéssemos esse circuito aqui do lado, vamos supor que não tenha esse circuito aqui do lado, ó. Faz de conta que não tem esse circuito aqui. Imagina que não tem esse circuito aqui do lado. Com essa chave aberta aqui, se daqui para cá nós temos 11.4 volts, quantos volts nós vamos ter desse ponto aqui para esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui, ó. Isso aqui é um pedaço de fio que está vindo até aqui. Mas não está ligado em nada, porque essa chave está aberta. Bom, se esse fio está ligado aqui, significa que esse positivo aqui é esse mesmo positivo aqui. Então, se tem 11.4 volts aqui, aqui tem quanto também? 11.4. Então, se a gente for medir daqui para cá, com a chave aberta, vai dar quanto? 11.4 volts também. E daqui para cá, nós vamos medir quanto? Se não tiver esse circuito aqui do lado. Imagina que não tenha esse circuito aqui do lado. Isso aqui não existe, ó. Isso aqui tudo não existe. Vai ficar com quanto? Negativo aqui com positivo daqui dá 11.4. Negativo com daqui para 11.4. Como está aberto e não tem nada para cá, significa que esse negativo aqui é esse negativo aqui também. Isso tudo aqui, ó, ficou negativo. É como se esse resistor aqui fosse um fio. Ele virou um fio. Porque o resistor, na verdade, é um fio. Vocês vão aprender com detalhe depois. É como se aqui fosse todo um fio. Então, se aqui é negativo, quantos volts tem do negativo para o negativo? 0 volts. Então, daqui para cá, nós vamos ter quanto? 0 volts. Daqui para cá, com a chave aberta. Ok? Agora, vamos para o circuito de lá, mantendo a chave aberta aqui. Positivo desse diodo está ligado aqui em cima, não está? Está ligado. Aqui vale quanto? 11.4 volts, não é isso? Isso. Qual a tensão em cima desse diodo aqui? Bom, se o positivo está ligado aqui, o negativo está para lá, então sobre ele vai ficar com quanto? Sobre esse diodo aqui nós vamos ter 0.6 volts. E sobre esse resistor aqui nós vamos ter quanto? 11.4 menos 0.6 vai dar quanto? 10.8 volts. É isso? É isso. E tem um pequeno detalhe. Olha só, aqui nós vamos ficar com 10.8 e aqui nós vamos ficar com 0.6. Negativo com positivo. Aqui é 11.4, aqui é negativo, que equivale a 0. Daqui para cá dá quanto? Então, 11.4 volts. Aqui tem 0,6, tem. Aqui tem 10.8, daqui para cá tem 11.4. Só que tem um pequeno detalhe. Olha que interessante. Essa corrente que está vindo para cá, olha como é que ela vai se comportar, essa corrente, ó. Essa corrente, ela vem por aqui, ó. Ela vem aqui, vai passar por esse resistor, por esse diodo, e vai passar aqui por esse resistor. E quando chegar nesse nó aqui, parte da corrente ela vai vir para cá e também vai passar por esse resistor aqui, ó. Corrente vem, uma parte dela vai para cá, e essa corrente aqui, quando chegar aqui, ela se divide, outra parte dela vem para cá, porque aqui a chave está aberta. Mas aqui vai continuar com os 10.8 volts, e aqui vai ficar com 0.6 volts do mesmo jeito. Então 0.6 volts com mais 10.8, 11.4 volts aqui. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos fechar essa chave aqui. Fechamos essa chave. Aqui é um fio agora. Fechamos essa chave. Se esse daqui para cá é um fio, significa que isso aqui vale 11.4 e aqui vale quanto? Vale 11.4 também, porque isso tudo aqui virou um fio, ó. Isso aqui tudo virou um fio. Se isso aqui tudo virou um fio, significa que aqui é positivo, que vale 11.4, e aqui também é positivo, que vale 11.4.
Se aqui é positivo que vale 11.4, aqui vale quanto também? Ó, aqui vale então quanto também? Vale o positivo, que é 11.4. Isso aqui tudo é um fio, ó. E aqui em cima, 11.4 também. Significa o seguinte, que esse diodo aqui ficou como se comportando como um fio. Porque essa ligação aqui colocou esse diodo em curto. Significa o seguinte, se aqui eu tenho 11.4 e aqui eu tenho 11.4, qual é o valor da tensão que vai ficar aqui em cima agora? A tensão aqui em cima agora vai ficar de 0 volt, porque aqui é 11.4, aqui é 11.4 e aqui também é 11.4, 11.4 e 11.4. Então, o valor do 11.4 que está aqui é igual ao que está aqui. Tem diferença? Não tem, então vai dar 0. Então aqui vai ficar com quanto? Com 11.4 volts aqui, ó. Nesse ponto aqui ficou com 11.4. Portanto, a corrente, como é que vai fazer a corrente? A corrente agora ela vem por aqui, não vai passar pelo diodo, vai passar pelo caminho que tem menos resistência. O caminho que tem menos resistência é esse fio. Então a corrente agora ela vem por aqui, não passa mais por aqui. A corrente vem por aqui, passa por aqui. Quando chegar nesse ponto ela se divide e vem para cá. Então o fluxo de corrente aqui agora vai ficar assim, ó. Corrente aqui, vai vir para cá, passar por esse resistor. Chegou aqui, ela se divide e passa por esse outro resistor aqui. Corrente vem, passa por aqui. E quando chegar aqui, ela se divide, vai para cá. Não passa pelo resistor. Porque o resistor agora não vai passar corrente por ele. Vai passar corrente toda aqui pelo resistor. Pelo esse fio aqui. Tá bom? Fique tranquilo. Esse é um primeiro contato que vocês estão tendo. Tá bom? Vocês vão ter, eu vou explicar para vocês em detalhe como é que funciona o diodo. Vocês vão entender o porquê disso direitinho. Em princípio agora essa é só uma van premiere, vamos dizer assim, para vocês entenderem como é que é basicamente um funcionamento do circuito de corrente contínua. Por que eu deixei por último esse diodo aqui? Ó? Pelo seguinte motivo. Esse lado dele aqui do diodo é o lado negativo. Ó. Esse lado é o diodo do lado negativo. Esse lado negativo do diodo está ligado no positivo. E o lado positivo do diodo está ligado no negativo. Significa, sabe o quê? Significa que esse diodo aqui está se comportando como uma chave aberta. É como se esse diodo não existisse aqui, ó. É como se fosse uma chave aqui, ó. Uma chave aberta. Se o negativo do diodo está aqui ligado no positivo e o positivo do diodo está ligado no negativo, é como se o diodo fosse uma chave aberta. Significa o seguinte, que aqui nós temos quanto? Aqui nós temos 11.4 volts. E nesse ponto também nós temos 11.4 volts. Isso aqui virou um fio. E sobre o resistor vai ficar com quantos volts sobre o resistor aqui? 0 volt. Por quê? Porque a chave está aberta e não está passando nada para cá. Então se aqui é negativo, isso aqui também virou negativo. Aqui é negativo? Aqui é negativo? Tem diferença? Não. Então aqui é 0 volt. Aqui não é negativo? É negativo. Aqui não é 10.8? Então desse ponto aqui para esse ponto aqui, vai ficar com quanto? Daqui para cá vai ficar com 10.8 volts. E daqui para cá vai ficar com 10.8 volts. Tá? Então foi só um primeiro contato para vocês entenderem como é que é basicamente um circuito de corrente contínua utilizando o diodo, o resistor e a chave. Tá? Beleza? Então, sem ser na próxima aula, na outra aula, aí nós vamos parar e vamos começar como se fosse primeira aula mesmo, entendendo o que é corrente elétrica, o que é corrente elétrica, como é que se dá a corrente elétrica. E a partir daí eu vou dizer para vocês, sem ser a próxima aula, a outra aula eu vou afirmar para vocês, na minha opinião, a aula mais importante que vocês vão ter de eletrônica vai ser essa aula, sem ser a próxima aula, outra. Vai ser a aula mais importante de eletrônica que vocês vão ter assistido. Porque vai ser vocês vão entender o fundamento de como que acontece tudo.
E se você entender, inclusive vai ser mais ou menos uma aula mais ou menos de 1h15, 1h30. Vocês vão entender, se ensina na próxima aula, na outra aula, como que acontece a corrente elétrica, tá? Como é que é no núcleo do átomo lá, vamos dizer assim, tá? Nas redondezas do átomo, como é que se gera essa questão de positivo e negativo. Vocês entendendo esta aula, que é de 1h, 1h15, 1h30, você fundamentou, entendeu isso? Vocês vão entender muita coisa em eletrônica com esta primeira aula que vocês vão atender. Vocês vão aprender muita coisa de eletrônica só com o fundamento dessa aula. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Dá um joinha aí se você gostou. Valeu.